Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então vamos lá. Hoje nós vamos para um novo vídeo aqui, em que nós vamos tratar aqui de um gráfico que nós vamos denominar de gráfico violino, tá? Veja que nós temos aqui três grupos experimentais e é uma representação gráfica que leva em conta a distribuição dos dados. Então, aqui na nossa simulação, a gente vai tentar chegar nesse gráfico aqui, tá ok? Então, vocês vejam o tamanho tumoral, né? Um grupo controle, um tratamento 1, tratamento 2. O tamanho tumoral, nesse exemplo aqui, ele estaria sendo quantificado, digamos, em miligramas. Suponha que seja um tumor em uma espécie experimental, um roedor, né? Um rato, por exemplo, tá? Concordem comigo que há uma variabilidade nesse tamanho tumoral. Isso aqui não é uma matemática, né? Cada animal ele pode apresentar uma resposta fenotípica diferente do outro. Então, aqui, como vocês podem notar, nós temos animais que vão desde 100 miligramas a 350 miligramas. Né? Então, por exemplo, aqui no grupo controle. Aí a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma intervenção, uma droga antitumoral, e a gente vai ter um tratamento 1, tratamento 2, cada qual com uma dose, né, desse fármaco aí, por exemplo, uma dose de entrada e, eventualmente, uma dose maior. Então, vamos tentar entender como é que nós chegamos nesse gráfico e a vantagem de se trabalhar com esse gráfico aqui, tá joia? Então, tem aí os seus dados muito bem plotados. Eu vou dar um Ctrl C aqui e selecionar todos os dados ao mesmo tempo. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Muito bem. Vamos lá. Aqui estamos. E vamos iniciar aqui um projeto novo. Ele vai pedir para nós que tipo de representação nós queremos. Nós queremos uma representação em coluna. Tudo bem. Nós vamos trazer os dados aqui. E, muito bem. Tá? Clica aqui, grupo, Ctrl V. Temos a transposição dos nossos dados, tá? Eu vou renomear aqui, vamos colocar assim, tratamento tumoral. Tá, vamos aumentar um pouquinho aqui para se enxergar bem. E vamos pedir aqui para fazer um gráfico, tá? Então, mais uma vez, aqui nesses vídeos a gente não está explorando a parte estatística, mas, de qualquer forma, se a gente vir aqui e trabalhar com uma análise de normalidade, obviamente que a gente vai ver que, para algum grupo, certamente aqui não vai haver simetria. Então, por exemplo, esse tratamento 2 não tem simetria, tá? Dos dados, o que significa que são dados, então, desproporcionais, não são simétricos, são dados que nós chamamos de não paramétricos. Tá? Bom, eu vou pedir aqui para a gente avaliar um gráfico, né? E vamos ver como é que o Prisma traz isso para nós de forma automática. Então, está gerando um gráfico aqui para nós. E perceba que ele já traz essa proposta de gráfico de barras. E eu acho importante vocês prestarem atenção aqui que ele traz para nós como um padrão os dados agrupados, como média e desvio padrão. Vamos dar um OK. E eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem que interessante, tá? Vou por aqui, ó, tamanho tumoral. Já tem pré-preenchido aqui. Se a gente vir aqui, ó, dar um duplo clique, tá? Nessa barra, pode ser qualquer uma das três barras, eu vou pedir para que essa linhazinha de variância aqui, ó, ela seja expressa nos dois vetores, tá? Bom, então a gente aplica e aí, a princípio, ele tem que passar para nós aqui, para todos os grupos, perdão. Vamos lá mais uma vez. Aplicar, tá? Eu vou mudar a cor especificamente dessa barrinha aqui, ó, só para vocês verem uma coisa que é importante. Vocês concordam comigo nessa representação aqui? E quando a gente olha a variação para mais e para menos, nesse grupo aqui, ó, tratamento 2, nós estamos vendo que tem um valor igual a zero. É impossível que isso ocorra, né, pessoal? Então, assim, não existe tumor zero. Algum peso, alguma massa ele precisa ter. E é muito comum que às vezes apareça valores negativos, ou seja, se você jogar a variância para mais e para menos, o para menos pode indicar um valor negativo. E não existe valor negativo, tá? E muitas pessoas tendem a acreditar nesses dados aqui. Eu vou fazer mais uma demonstração aqui, ó. Se a gente clicar aqui, ó, para avaliar o tipo de gráfico, a gente pode escolher também se a gente quer como a variância utilizando o desvio padrão ou o erro padrão da média. Eu vou aplicar o erro padrão da média aqui, ó. Muitas pessoas tenderiam a acreditar que haveria uma diferença entre o tratamento 1 em relação ao controle e uma diferença entre o tratamento 2 em relação ao controle. Mas se eu falar para vocês que essa aqui é uma forma de tentar mascarar os dados, de maquiar os dados, porque
Muito provavelmente, pela distribuição, como nós vimos, fazendo uso correto do desvio padrão, a gente está vendo que os dados eles não podem ser representados de uma forma simétrica, né? Esses dados eles são não paramétricos, porque, mais uma vez, olha o tamanho dessa variância, que estaria dizendo para nós que o grupo tratado aqui, 2, teria praticamente um valor zero de tumor, né? Uma pessoa pode dizer, bom, mas você pode ter remissão total. Até pode, mas é difícil. Agora, se aqui tivesse dado uma variância negativa, você teria que concordar comigo que não existe variância negativa, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos transformar esse gráfico aqui em um gráfico de violino. Então, é muito simples, tá? A gente simplesmente vem nesse ícone aqui, ó, para escolher uma forma diferente de representação gráfica. E aí nós vamos optar por uma representação do tipo aqui, ó, box e violino. Selecionamos violino, tá bom? Damos um OK. E o que a gente já percebe de cara é que mudou os formatos aqui. O violino, ele tende a nos mostrar qual que é a frequência de valores amostrais por faixa de valor. Então, essa linha central, ela representa a mediana. E ele nos diz que há uma frequência maior de valores nessa faixa mediana, uma frequência menor em faixas inferiores e uma frequência maior em faixas superiores. Mas esse aqui, ó, o grupo controle, ele é um dado relativamente simétrico, porque você vê uma variação equivalente tanto para baixo quanto para cima. Quando a gente vai para o grupo tratado 1, a gente percebe agora que tem uma frequência menor de valores com o tumor menor e uma frequência maior de valores para tumores que estão com peso maior, ou seja, em que o tratamento não foi eficaz, né? Porque eles estão praticamente numa faixa tão igual à faixa que nós podemos observar no grupo controle. Agora, se a gente olha para o grupo tratado 2, a gente observa que há um predomínio da frequência de valores em faixa mais inferior. E um ou outro valor escapou, né? Está indicando que está presente em faixas superiores, o que significa que o tratamento ele não foi 100% eficaz, mas muito provavelmente ele foi significante, porque para a maior parte das amostras se houve um efeito terapêutico em relação ao grupo controle, né? Então, o gráfico de violino, a largura do gráfico aqui indica a frequência, né? A ocorrência, o número de ocorrências. E no eixo Y aqui, a gente está vendo a faixa de variação dos valores, valores maiores, valores menores. Então, o grupo controle é bem simétrico, ele tem uma boa distribuição para cima e para baixo. O grupo tratado 1, ele tem predomínio de valores mais elevados, em detrimento de menos elevados. E o grupo tratado 2, ele tem um predomínio de valores menos elevados, tá? Vamos fazer algumas correções. Então, vamos aumentar essa fonte aqui. Vamos tirar o negrito desta. Esse tratamento aqui, né, essa simbologia do nome dos grupos, a gente pode eventualmente dar um ângulo para essa expressão aqui. É só vir aqui, ó, e definir se a gente quer 45 graus positivo ou negativo. A gente percebe que ele deu um tombo aqui. Vamos separar, né, esses eixos para ficar um pouco mais clara aqui a demonstração. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas que tocam nos eixos. Então, a gente vem aqui, ó, e vamos trabalhar aqui com Frame and Origin. E aí a gente trabalha aqui, ó, Offset. Tá? Você dá um aplicar aqui, ó, e você já consegue ver essa separaçãozinha. Tá bacana. Vamos trabalhar agora com essa escala em Y. Vamos tirar esse menos 200, porque força o leitor a entender aí que houve valor negativo, quando na verdade não houve, tá? Ele normalmente vem com essa forma automática aqui, a gente clica, ó, desconectando essa função automática. A gente vai precisar deixar um negativo mínimo aí. Por quê, pessoal? O gráfico de violino, ele tende a trazer essa ponta aqui para nós, ó. Não significa que existe valor negativo, tá? Mas é só o fechamento da representação gráfica. Agora a gente pode trabalhar as cores aqui, ó. Você dá um duplo clique, tá? Isoladamente. E a gente pode, se nós selecionarmos todos os grupos aqui, ó, Change All Datasets. A gente pode definir a espessura deles aqui, ó, um pouquinho menos espessa, né? Essa linha que traça o violino. A gente pode colocar um fundo branco aqui em todos eles. E a gente pode variar a cor. Vamos deixar aqui o controle, né, nesse tom
com linhas pretas. E aí nós vamos, de repente, aqui para o grupo tratado, vamos trabalhar aqui com uma cor. Vamos fazer igual nós deixamos lá no Excel, um verde e um azul, tá ok? Vamos buscar um verde onde, pessoal? É aqui, tá, ó, no violino. Então, colocamos um verdinho aqui, você dá um aplicar, já consegue encontrar. Seguimos no segundo grupo, grupo tratado. A gente pode colocar um azul aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Aplicar, tá? Vamos ver se ficou parecido com o que nós temos aqui. Então, tá jóia. Tamanho tumoral, escala Y, a representação na forma de violino. Para uma pessoa experiente, claramente ele vai dizer duas informações: se os dados são simétricos, ou seja, se eles variam igualmente para cima ou para baixo, e se os dados são paramétricos ou não. Então, aqui os grupos experimentais em que receberam tratamento com fármaco antitumoral, eles não tiveram uma performance homogênea. Né? O tratamento 1 ela foi menos eficaz, o tratamento 2, ainda que um ou outro valor esteja com, né, uma faixa elevada, a grande parte dos animais responderam aqui com uma reversão do tumor. Eu já fiz análise estatística, que eu não vou trazer para vocês aqui, mas posso afirmar, então, que há uma diferença por ação do tratamento na concentração mais elevada, e você poderia vir aqui representar isso estatisticamente, né, de acordo com o P indicado, e nós teríamos como representação gráfica final essa demonstração. Então, perceba, no gráfico de barras que nós iniciamos a apresentação e que é a forma automática do prisma, ele tende a nos fazer crer que haveria uma diferença por efeito aqui na dose mais baixa, e ele tende a mostrar que os dados todos são simétricos, quando na verdade não, tá? Se nós olharmos para os dados aqui no grupo tratado 2, nós vamos ver que tem um valor elevado a 300, todos os demais, um aqui 180, e todos os demais são valores com uma boa eficácia do tratamento. Quando a gente olha para o grupo tratado 1, a gente vai ver que tem um valor para baixo, um segundo para baixo, e a grande maioria, o tratamento não foi tão eficaz assim. Por isso é importante saber a forma gráfica de representar os seus dados. Tá joia, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Por favor, compartilhem aí com o maior número de pessoas que vocês acreditem que seja interessante. E recebo sugestões também, fiquem à vontade aí. Até mais.